É sempre bom pontuar que, apesar do termo advocacy não ter uma tradução literal, e de fato ele não ter uma definição exatamente, vai depender muito da pessoa que está discutindo o tema, exatamente qual é a definição de advocacy. É algo que a gente já faz na sociedade civil historicamente há muito tempo. Ele é usado mais recentemente, né, desde aí das últimas 2 décadas, principalmente, esse termo começa a surgir, mas isso é feito historicamente desde que direitos são negados ou direitos precisam ser conquistados. E tem uma definição que eu gosto muito, que é essa aqui da Andrea Gozzetto, que ela fala que a advocacy, ela poderia ser descrito como o processo organizado e planejado de informar e influenciar tomadores de decisão por meio de conscientização e engajamento de outros atores da sociedade, temos como objetivo promover mudança ou manutenção de uma política pública de interesse amplo, baseada em evidências corretas. Então, na minha leitura, essa é a definição de advocacy que mais contempla o que é o advocacy, e eu acredito que ele pode ser resumido como a utilização de uma estratégia direcionada a influenciar um processo decisório a favor de uma causa coletiva. Então, na minha leitura, é isso que resume. E eu queria reforçar muito aqui a palavra estratégia e o fim, que seria uma causa coletiva. E aqui que a gente vai divergir de coisas que são ou não advocacy, depois quando a gente for conversar um pouquinho mais. Mas se eu pudesse deixar uma definição sintética sobre o que a gente faz e por que a gente faz, seria essa, né? Usar essa estratégia direcionada a influenciar um processo decisório, em especial em políticas públicas, né? E a favor de uma causa que seja coletiva da sociedade, né, e não necessariamente privada. Então, essa é a definiçãozinha que eu gosto de partir como princípio, e aí eu parto para outra pergunta, né, por que a gente faz advocacy? E aqui, acho que todos vocês, principalmente galera da bicicleta, sabem o quanto é necessário você lutar por direitos que deveriam ser mínimos, e considerando a forma como o nosso país e a sociedade capitalista opera como um todo, mas tem alguns motivos principais da importância da sociedade civil se organizar para gerar incidência dentro do processo decisório. Em primeiro, em especial, a garantia de direitos, né? Como a sociedade ela tende a passar por um processo de evolução, direitos começam a deixar de ser negligenciados, começam a ser reconhecidos, depois precisam ser garantidos, e isso exige que a sociedade civil se organize, em especial esses grupos que têm os seus direitos mais atacados, negligenciados ou até mesmo não reconhecidos. Então, é através de estratégia de incidência que a gente consegue lutar para a garantia de direitos. A falta de representatividade, e aqui essa foto ela é bem simbólica, é a primeira composição ministerial do ex-presidente, e apesar da situação ter mudado, a gente ainda vive dentro da política institucional brasileira uma grande falta de representatividade, de fato, de todos os setores da sociedade. Em geral, dentro dos espaços decisórios, a gente tem maiorias de pessoas, homens cisgêneros, pessoas brancas, pessoas que vêm de oligarquias ou de poderes, representam interesses aí de poderes econômicos muito consolidados na história do nosso país, e isso gera distorções. A nossa democracia, e a gente luta, defende, reclama quando ela sofre ataques diretos, mas ela nunca foi de fato consolidada. E se a gente tem todas essas dificuldades para conseguir que as pessoas que nos representam dentro da institucionalidade, de fato, sejam estratos da sociedade, a gente precisa, a partir da sociedade civil, nos organizar para pressionar para que as políticas que são criadas e discutidas, né, dentro dos espaços institucionais, elas tenham um pouco mais de caráter de participação de acordo com a realidade da nossa sociedade. Isso está totalmente relacionado também com a radicalização da democracia, né, que eu comentei isso. A gente tem, em tese, um sistema democrático no Brasil, mas que tem muitas lacunas, né, muitas dificuldades, de fato, de ser plenamente garantida para toda a sua população, considerando que a gente vive em um país extremamente desigual e que tem aí uma série de violências historicamente perpetuadas com grupos que, de volta, estão muito pouco representados dentro dos espaços da institucionalidade. E o advocacy, ele entra como uma ferramenta de tentar mitigar
esses pontos, né? Essa falta de direitos garantidos, uma baixa representatividade na institucionalidade, os grupos que sofrem mais têm menos representação, estão mais excluídos do processo de construção de políticas que vão afetar diretamente suas realidades. O advocacy é a forma que a gente tem de juntar todas essas diferentes estratégias, que nem eu tinha comentado antes, para mitigar esses pontos que são tão caros para nós, né, que trabalhamos aí com direitos, quaisquer que eles sejam. E um outro ponto que eu acho interessante de trazer sobre a importância de se fazer advocacy é que a gente tem uma representação de interesses muito desigual no processo de construção de políticas públicas. E essa foto que eu trago da noite em que foi votado o marco temporal, algumas semanas atrás, aqui na Câmara dos Deputados. E aí essa é a bancada, uma parte da bancada ruralista, com as pastinhas, né, da frente parlamentar da agropecuária. E eu gosto muito de trazer isso, porque a realidade que a gente vê aqui nos corredores do Congresso Nacional é onde, em tese, você tem a casa do povo, assim, com muitas aspas, né, eu acho mó brega, na verdade, mas, em tese, você tem as políticas públicas sendo discutidas pelos representantes da sociedade, que, de fato, representam a maior expressão da sociedade, que é o legislativo, né, e onde você tem um poder de influenciar no processo decisório por parte de entes privados que é extremamente desigual, extremamente desigual. A Frente Parlamentar do Agronegócio, ela é gerida pelo Instituto Pensar Agro, que é uma organização da sociedade civil, que recebe recursos de associações de grupos de interesse ali do setor produtivo, tipo a soja, a cana, o gado de corte, entre todos os outros aí setores do agro, recebe um aporte assim, milionário, mensal, para ficar fazendo lobby o tempo todo, o dia inteiro, em cima dos parlamentares. Em compensação, quando a gente olha para como que os outros setores da sociedade conseguem fazer uma representação de poderes, assim, contando as moedas. Então a gente tem o nosso grupo de lobistas ali dos direitos que dá para contar numa mão, e assim, com salários muito menores, com uma estrutura muito menor, com uma capacidade de influenciar muito menor. Assim, à frente do agro, eles fazem reuniões, cafés da manhã semanais, para juntar quais são as pautas que eles vão tocar durante a semana. Eles têm um corpo técnico extremamente capacitado, eles têm recursos para fazer viagem, evento, para fazer nota técnica em tempo real, enquanto nós temos aqui muita vontade de fazer alguma coisa, mas muito pouco recurso. Então, de volta, esse é um ponto que eu trago muito sobre a importância da gente estar influenciando dentro do processo decisório, porque a representação de interesses dentro da institucionalidade é muito desigual. E aqui eu estou falando da Frente Parlamentar do Agro, que é um exemplo muito Brasília, assim, porque é realmente muito gritante, eles não têm vergonha nenhuma de se esconder e serem mais discretos em relação ao quanto eles afetam os interesses nacionais. Mas isso aqui se reflete em qualquer espaço de tomada de decisão, né? Eu acho que todo mundo aqui que já participou um pouco da dinâmica das cidades, e eu imagino que vocês, por serem cicloativistas, têm já essa experiência, você bate de frente com o interesse do setor imobiliário, que está querendo influenciar, está querendo não, geralmente conseguem influenciar nas políticas municipais, de zoneamento, de plano diretor. Você bate com o interesse do transporte público, né, das empresas que fazem gestão do transporte público, que querem afetar diretamente o interesse da população, garantir que eles tenham mais lucros, e eles vão ter muito mais lobistas, muito mais recursos, muito mais, até mesmo inteligência técnica para influenciar, por causa da concentração de capital que esses grupos eles têm. Então, é uma batalha muito desigual. Só que o pouco que a gente faz de incidir já é muito, porque grande parte dessas batalhas eles estão ganhando por WO, porque não tem gente fazendo contraponto, não tem organizações, coletivos fazendo barulho do outro lado. E a gente tem muito capital também, apesar de não ser o mesmo capital financeiro nem de perto, a gente tem a sociedade, a gente tem ativistas, a gente tem criatividade, a gente tem barulho, a gente sabe encher o saco também. Então, é extremamente importante que a gente faça isso, apesar de ser uma batalha muito desproporcional a maior parte das vezes, porque, no final das contas, a gente está defendendo o interesse público. Isso é advocacy, né? Defender interesse público
numa disputa muito desigual contra o interesse privado, que, em geral, é totalmente desalinhado com o interesse público, né? Por isso que essa galera consegue aprovar marco temporal, autocontrole, aumento dos agrotóxicos, entre tantas outras coisas que, no final, vão afetar eles também, né? Mas, enfim, a métrica deles não é bem essa, né? Então, eu acho que é sempre importante olhar e lembrar da importância da gente defender interesses dentro do processo decisório na democracia. Isso pode ser feito de muitas formas, eu vou falar disso logo mais também, mas eu só queria trazer um ponto também de reflexão sobre advocacy no Brasil. Esse termo que não tem tradução literal para o português, então muitas pessoas acham que isso é feito por ONGs há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou sei lá, desde a Constituinte, mas que nem eu comentei lá no começo, a advocacy, apesar de ser esse termo que não tem tradução, o ato de você defender uma causa comum a partir de estratégias, isso é feito desde que o conceito de Brasil foi inventado, e violência começou a ser perpetuada no território. Então a gente tem milhares, centenas de exemplos de casos de grupos que se organizaram para afetar políticas públicas para garantir a defesa dos seus direitos. Em todos os sentidos, né? Eu trabalho há mais tempo com a pauta socioambiental, então eu tenho muito olhar para os povos originários, comunidades tradicionais, povos campesinos, historicamente se organizam e se organizaram para defender seus direitos, usando as mais diversas estratégias possíveis, mas isso pode ser replicado para todas as agendas, segurança pública, direitos humanos, etc, etc, né? Então, eu gosto de trazer essa reflexão de que a advocacy não é só o que as ONGs gringas estão fazendo aqui, esse termo que a gente está usando com mais frequência nos últimos anos, isso é feito desde que o conceito de Brasil foi inventado. E aqui eu lembro, acho que foi a Tícia que comentou sobre os termos, eu gosto muito de diferenciar os 3 termos para ficar bem nítido uma coisa da outra, que é o lobby, o ativismo e o advocacy. O lobby, ele é o processo de influenciar determinada política pública, privilegiando a relação direta com os tomadores de decisão. O lobby, ele tem sido, como o termo ficou muito pejorativo e as pessoas até têm a falsa impressão de que lobby é uma prática ilegal, e não é. Muitas pessoas têm chamado de relações governamentais, mas é literalmente você negociar, você ir conversar com a pessoa tomadora de decisão, de forma pontual ou continuada, e fazer esse lobby, que é o fato de estar ali pressionando, conversando, pedindo, demandando, diretamente com quem tem o potencial de influenciar dentro de uma agenda. O ativismo, por sua vez, ele está muito relacionado às demonstrações públicas de demandas e causas, e ele é geralmente orientado para confronto de posicionamentos. São as ações diretas, são as ações criativas, são as encenações, são até as intervenções que não necessariamente estão cumprindo com a lei, mas que trazem visibilidade para uma ação, questionam ela de forma um pouco mais incisiva. Em geral, elas tendem a gerar um pouco mais de desconforto dentro da institucionalidade. Assim. O ativismo não necessariamente é a melhor estratégia, e o lobby também não necessariamente é estratégia, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas o ativismo ele tem muito mais a ver com as demonstrações públicas em relação a alguma causa. E, por fim, o lobby e o ativismo, os dois são ferramentas de advocacy. Ou seja, fazer lobby é uma das formas de fazer advocacy. Fazer ativismo é uma das formas de fazer advocacy. Fazer lobby e ativismo ao mesmo tempo é uma das ferramentas de fazer advocacy, né? Porque o advocacy, como eu disse lá antes, e queria deixar isso bem firmado, é o conjunto das estratégias que a gente usa para gerar uma transformação aí dentro de uma política. E aqui, alguns dos caminhos que nem eu comentei, o ativismo e o lobby, a comunicação, acho que também alguém comentou aqui sobre comunicação, campanhas, é extremamente importante. Você fazer pesquisa, produzir dados para conseguir influenciar um processo decisório, isso também é super importante. A judicialização, então recorrer ao judiciário, o Ministério Público, para garantir a manutenção de um direito, para impedir que um direito seja retirado. Educação como uma forma de engajar mais a sociedade, para entender um pouco mais a importância de uma causa e também se engajar para que ela aconteça e uma transformação
ocorra, marchas e manifestações para chamar a visibilidade para alguma coisa que está acontecendo, entre tantas outras formas, assim, essas são algumas que eu pontuo que são importantes, mas eu acho que não existe uma limitação do que é uma estratégia de advocacy, né, tudo que você pode fazer que vai contribuir para você chegar no seu objetivo final, que é garantir ali a manutenção ou impedir que um direito seja retirado ou garantir que ele seja garantido, são caminhos que a gente entende como ferramentas, né, para fazer o advocacy acontecer. E aqui eu queria trazer esse ciclo, né, das políticas públicas, que é genérico, não necessariamente ele passa por todas as etapas, e todas as etapas, de fato, contemplam esses pontos com bastante qualidade. Então, eu vou começar aqui sobre a identificação de um problema público, aí isso entra na agenda pública, começa a ser discutido, são propostas soluções a partir disso, caminhos possíveis de projetos, por exemplo. Uma decisão é feita dentro do ciclo das políticas públicas, aí essa decisão, por um exemplo, um projeto de lei, ele vira lei, começa a ser executado, ele está sendo executado, está lá em implementação, e aí a sociedade civil, mas também outros órgãos começam a monitorar a implementação dessa política pública, gera uma avaliação se ela está funcionando ou não, e aí volta para a identificação de problema público, porque se ela está funcionando, ela poderia ser melhor, ou se ela não está funcionando, ela pode mudar, e esse é um ciclo bem genérico da questão da ciência, né, de políticas públicas. E aí eu deixo uma pergunta, eu vou parar aqui também para vocês, a questão, onde que a gente faz advocacy dentro desse ciclo de políticas públicas? E é uma pergunta real, eu quero que vocês digam aí, abram o microfone e falem. Quem quiser falar, levanta a mãozinha também, se preferir, tá? Bora lá, gente. Oi, gente. Eu tô com o Rosenbaum aqui, que tá dando palpite. Foi ele que falou aqui o que é o lobby. Mas daí eu precisei repetir. João, você repete a pergunta pra gente? Claro. A pergunta é, em qual dessas etapas do ciclo de políticas públicas que a gente faz o advocacy? Manda lá, Yuri. Bom, boa tarde, João, tudo bem? Eu sou Yuri, trabalho com um pouco com essa parte de advocacy também. Talvez eu esteja roubando no jogo, porque, enfim, já fiz vários cursos de advocacy, mas acho que a gente trabalha em tudo, né? Desde o monitoramento, desde o identificar um problema, conseguir incluir ele dentro da agenda pública, buscar as soluções no diálogo com a sociedade civil organizada, chegar no tomador de decisão que toma uma decisão, que vai partir para um processo de planejamento e execução. A gente também participa desse processo de, pelo menos, de planejamento. Eles implementam e a gente monitora. Aí a gente avalia. E aí o problema persiste. E a gente vai de novo. E de novo. Então, acho que a parte do advocacy, ela está principalmente na inclusão da agência, identificação do problema e inclusão da agência na agenda pública. Mas eu acho que toda a cadeia aí do ciclo da política pública, a parte do trabalho de advocacy, ele faz isso. Um exemplo, assim, né, eu sou de São Paulo, né, sou da equipe de São Paulo, e um exemplo que tem sobre isso é exatamente o Plano Cicloviário de São Paulo, né, que era uma pauta da sociedade, então é um problema identificado da sociedade ali há mais de 30, 40 anos, em que a gente, durante a campanha de 2012 para a Prefeitura de São Paulo, a gente conseguiu via campanhas a inclusão disso na agenda das candidaturas. A partir disso, a gente pressionou e precisou de um incidente muito catastrófico, assim, né, que foi, enfim, não sei se você já ouviu falar, ou se o restante do pessoal ouviu falar, um ciclista atropelado na Avenida Paulista que teve o braço arrancado, e aí, inclusive, os ciclistas se reúnem, vão para frente da porta da casa do prefeito e tal, não sei o que lá, não, então o prefeito decide receber esses ativistas. A partir de então começa também um processo de planejamento e execução, em que de maneira, não digo de maneira adequada, mas também não sem participação, não sem essa escuta, aconteceu e aconteceu a implementação da política pública. E hoje em dia a gente, enquanto ciclocidade, faz esse acompanhamento e fica procurando os buracos dessa política pública implantada, exatamente para a gente conseguir, de novo, identificar o problema e segue o ciclo. Acho que é um pouco isso. Não,
você está totalmente certo. Na verdade, já imaginava que vocês saberiam que alguém ia trazer isso, porque, de fato, vocês já trabalham com advocacy, e é exatamente isso, Yuri. É em todas as etapas que a sociedade civil ela pode implementar ações de advocacy. Isso vai depender muito tanto dos recursos de cada grupo, de cada coletivo, de cada organização da sociedade civil, e da estratégia que cada um quer utilizar. Assim, eu acho que o Yuri foi muito bom em trazer o exemplo de um caso concreto que entrou dentro de um dos pontos do ciclo que eu trouxe aqui, e como isso foi evoluindo conforme a campanha que eles estruturaram de uma resposta a algo que não estava previsto, foi sendo implementada. Então, isso vai variar, e aí o ponto, né, vale muito entender qual é a capacidade de cada organização, coletivo, para conseguir influenciar dentro desse processo. Dentro dos exemplos que eu trouxe para vocês de ferramentas de advocacy, né, que eu trouxe lá o ativismo, lobby, comunicação, pesquisa, etc., uma das coisas que eu nunca fiz até hoje, e não tenho capacidade para fazer em nenhuma organização, agora eu estou numa organização que tem uma equipe que faz litigância estratégica, mas é acionar o judiciário, assim, porque isso sempre foi uma capacidade que exige que você tenha ali uma competência técnica, profissionais, ou pessoas dispostas a fazer isso de forma voluntária, que nunca teve próximo da minha realidade. Então, em nenhum momento a gente pensou em fazer judicialização, porque não estava dentro dos nossos recursos, sabe? Então, são pontos para se avaliar sempre que a gente vai construir uma estratégia de advocacy, qual é a nossa capacidade para influenciar, e também, olhando para esse ciclo aqui de políticas públicas, né, que eu trouxe antes, onde estão as melhores oportunidades? Porque, muitas vezes, o processo decisório ali em amarelinho, ele está totalmente impossibilitado. Trazer um exemplo dos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, né? Cara, foi muito difícil ter qualquer tipo de incidência por defesa de direitos no Poder Executivo federal. Então, ali era um lugar que estava inviabilizado. E foi exatamente o momento onde se floresceu muito a judicialização, né, a litigância perante o Poder Público Federal, porque era onde tinham mais oportunidades, porque o processo decisório estava amarrado. Então, é um exemplo, né, de você fazer uma leitura de conjuntura e entender onde que estão as melhores oportunidades a partir dos recursos que cada organização, coletivo e até mesmo o ativista individual tem, né? Eu costumo falar coletivo, organizações, mas acho que outra coisa importante é que todos nós podemos fazer advocacy, independente de estarmos construindo um coletivo ou não. Ô, João. Oi. Rapidinho, desculpa te cortar. Claro. Não, imagina, pode... Está com a mão levantada também. Ah, desculpa, que eu não estou vendo. Não, eu estou ligada, de boa. Fala, Jana. Oi, gente. Não, era só para comentar, né, que essa parte de onde a gente faz o advocacy, né, e que na teoria, né, faz em todos os pontos, mas aí o João já está comentando, né, sobre essa questão da capacidade, né, técnica, de recursos, né, e aí que no final das contas, né, quanto menos, né, a pessoa, né, que está fazendo ativismo, então um coletivo mais informal, acaba fazendo no final, né, quando a decisão já está quase tomada e que a gente já não tem mais tanto espaço, né, para fazer essa influência, né, eu chamo um pouco de incidência política também, a gente fazer essa incidência e dialogar com essas pessoas, né, que já vão participar da tomada de decisão. E aí acaba que, assim, é um barulho, mas não chega, né, a fazer uma mudança, né, muito grande. Né, ou algo ser considerado uma vitória, né, na campanha, na ação. E se eu comentar rapidinho, João, sobre judicialização, eu também nunca tinha tido experiência com esse tipo de advocacy, mas há alguns anos atrás, pela primeira vez, a Ciclocidade teve uma experiência com judicialização. A gente entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de São Paulo, no contexto do aumento das velocidades marginais. O processo chegou a ir até o Supremo, assim, Superior Tribunal de Justiça. Tem até uma pessoa hoje fazendo uma dissertação de mestrado sobre esse processo, porque tem que avaliar, né, se funcionou para alguma coisa ou não, porque a gente perdeu em todas as instâncias. Mas o mais interessante, eu acho, da experiência é assim: judicialização, você precisa na organização ter uma visão de longuíssimo prazo, porque às vezes o processo dura décadas para acontecer alguma coisa,
Então, ter capacidade de acompanhar. A gente teve um escritório de advocacia pro bono que acompanhou e fez todo o processo junto, senão a gente não teria condição. E, além disso, pode gerar custas, que é uma coisa também nova para a gente. Assim, a gente teve que pagar, a gente perdeu na última instância, teve que pagar um valor para o Estado, né? Não foi um valor muito grande, ainda bem, porque a gente estava com muito medo de ser uma coisa enorme, mas foi, se eu não me engano, R$1.000 e poucos, o Yuri pode confirmar. 1.000 e poucos, né? Mas, assim, em termos de estratégia de advocacy, eu acho que o principal foi botar o debate público no judiciário. Acho que teve muito ganho em relação ao tema, fez pensar, fez debater, mas o resultado em si, né, se você olhar a peça da decisão do judiciário, é muito interessante porque ela é toda favorável para a nossa causa, eles assumem que a gente tem razão, que os nossos dados são coerentes, que aumentar as velocidades da marginal é uma política pública que vai de encontro a todos os compromissos da cidade, mas que a prefeitura é discricionária dessa pauta, ou seja, a prefeitura pode tudo. Então, a dissertação dessa pessoa que está pesquisando essa ação civil pública a prefeitura pode tudo até que ponto, né? Até que ponto ela pode fazer qualquer coisa, porque ela é discricionária. O quanto que essa justificativa não é, na verdade, uma coisa meio subjetiva, né? Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Então, para que serve a justiça? Enfim, foi super interessante, depois pode falar mais um pouquinho sobre isso. O Ricardo Neres levantou a mão também. Vou passar para ele. Fala, Ri. Oi, Ri, tá fechado seu mic ainda. Desculpa, eu baixei a mão ao invés de ligar o microfone. Oi, pessoal, boa tarde de novo. A Aline estava falando dessa questão desse processo, e a gente tem também eu penso assim, não sei se como isso pode ajudar, que hoje a gente tem o PL, né, das velocidades, que foi protocolado agora recentemente esse mês. Então, se talvez isso pode ajudar em alguma coisa, não sei. Né, se tem uma ligação ainda dentro do pensamento de uma atuação de advocacy, se isso interfere ou se isso contribui. Né, e uma outra pergunta que eu tenho é se essas ações, já estou chamando de ações, mas não sei se, por exemplo, essas campanhas que a gente faz em época de eleição, com a carta para os candidatos assinarem, com as pautas, sei lá, mobilidade, meio ambiente, bicicleta, se isso também é advocacy ou é mais uma ação direta? Eu vou comentar a segunda, e daí eu queria entender um pouquinho melhor a primeira, mas sim, isso é advocacy, tem até um termo que a gente usa que é o advocacy eleitoral, que é o conjunto de estratégias que a gente pode usar nesse curto período que na nossa leitura, inclusive, é uma puta janela de oportunidade, né, porque pessoas que são candidatas, em tese, elas sentem mais necessidade de dialogar com a sociedade civil para aumentar o próprio capital eleitoral, e é ali que a gente consegue, quem sabe, fazer o pulo do gato, né, de conseguir um comprometimento delas, caso elas sejam eleitas, a gente possa monitorar e cobrar depois. A questão e aí também é uma das grandes fragilidades da sociedade civil, é a capacidade de garantir que não seja um esforço pontual eleitoral e que consiga construir ali uma relação que vai ser mantida de forma perene e estratégica pelo mandato inteiro. Então, isso é sim advocacy, inclusive uma das grandes lacunas na minha leitura de sociedade civil é não conseguir fazer o suficiente nas eleições, mas óbvio, por falta de recursos e capacidade, né? Em geral, a sociedade civil está operando com baixo recurso, muitas vezes de forma voluntária e no seu tempo livre, né? Então, é isso, mas sim. E na primeira pergunta, não sei se eu entendi, tem um PL relacionado ao projeto que você está estudando? É isso? A redução da velocidade, né, Ri? Tem um PL que foi uma iniciativa da Ciclocidade, junto com a UCB e outras organizações, não necessariamente ciclistas, mas que dialogam com essa pauta da vida e do trânsito tão assassino, né? Inclusive, eu vou fazer contato com algumas pessoas aqui, ainda essa semana, que estão aqui no grupo, que eu preciso conversar sobre. E é um PL que foi escrito pela sociedade civil, né, a sociedade, o CB, e ele foi protocolado. Então já está em trâmite, assim. E
E agora é a pressão que tem que ser feita, eu não sei qual é o trabalho, tá mais próximo disso para mim, é uma novidade, né? Eu nunca, a partir dessa curiosidade que eu começo a entender essas atuações, então o PL já está protocolado, enfim, e aí tem o projeto, as mobilizações a serem feitas, mas o que eu quero dizer é que, como a Aline falou desse processo, onde a sociedade entrou com um processo contra a prefeitura, né, sobre o aumento das velocidades nas marginais aqui em São Paulo, e esse PL ele é nacional, né, é a mudança do Código de Trânsito brasileiro. Ele busca uma redução de velocidade, uma fiscalização que não seja por radar ali pontual, seja uma medição móvel. Então, eu não sei se esse processo ele pode contribuir, o histórico desse processo, a movimentação que teve, pode contribuir para alguma coisa do PL, não sei, só uma... Ô, João, só contribuindo, Ricardo, esse processo da ação civil pública já foi encerrado, a gente perdeu. Tipo, a justiça já entendeu que a gente perdeu, apesar de todas as justificativas serem coerentes, eles assumirem isso, cara, a decisão final é ridícula, assim. Sabemos que todos os dados internacionais comprovam que, porém, no final, a prefeitura tem discricionalidade de operar sobre o trânsito do município. Então, a gente perdeu, não tem como, mas o PL... Não. Sim, mas eu digo a experiência do processo. Sim. Total, não, o PL hoje contribui no sentido de a gente continua nessa luta e tá correto, sabe? Se a gente não tivesse correto, não teria como protocolar, fazer um projeto de lei. Então, continua a advocacy, esse é o ponto. A gente perdeu na justiça e o projeto continua, porque a gente continua acreditando nesse tema. Eu acho que tem 2 pontos legais sobre esse caso, assim, no final das contas, as duas iniciativas, tanto a judicialização quanto o PL, elas são ferramentas para um fim que é praticamente comum, né? Apesar de serem 2 focos diferentes, um está a nível federal, outro municipal, e 2 momentos não necessariamente foram coordenados, mas o fim é o mesmo. E aí esse é o ponto que, quando a gente fala de advocacy, é o conjunto das ferramentas que a gente usa por uma estratégia. Então, acho que esse é um caso muito bom, apesar de não ter sido, pelo que eu estou entendendo, não foi inicialmente pensado como uma estratégia comum, no final das contas foram ferramentas que contribuem, em tese, para o mesmo fim. E outro ponto importante é que a decisão judicial, pelo que eu entendi, que vocês estão comentando, vocês perderam por competência, não necessariamente por causa da matéria. Pelo que eu entendi, o próprio juiz enfatizou a relevância da matéria. Isso pode ser, inclusive, utilizado durante o trâmite do PL, resgatar isso de que perdeu por causa da competência, mas que a matéria em si, ela foi reconhecida pelo juízo. É uma ideia, né? Tem que olhar se realmente faz sentido ou não, e se isso não vai ser prejudicial ou não, porque o contrário também pode ser utilizado, né? De que vocês perderam, e aí isso tira a força do PL. Tem que olhar com mais calma. Mas, sim, essas 2 coisas estão totalmente relacionadas. E aí o ponto que eu acho que é sempre importante trazer, quanto mais a gente planeja a estratégia, quanto mais a gente planeja todos os passos, maior é a nossa efetividade, considerando que a gente tem poucos recursos. Então, essa é outra reflexão que eu queria trazer. E eu vi que alguém levantou a mão aí. Então, passo. De novo, João, rapidinho. Foi muito interessante nesse processo, porque quando ele chegou no Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, nem lembro o nome direito, quem deu o parecer inicial favorável a gente foi a AGU. Na época, que era o cara da AGU lá, o problemático da época do Bolsonaro. Todos são problemáticos. O advogado-geral da União da época do Bolsonaro. Na verdade, não foi a PGM, era a PGU? PGR, o Aras. Então, o Aras, isso. O Aras, vai ser favorável à nossa ação. Por quê? Aí a gente descobriu, por causa da nossa consultoria pro bono de advogadas, ativistas maravilhosas, que eles estavam numa briga política, né? O Bolsonaro e o Dória. O prefeito daqui. Então, a AGU meio que deu um parecer favorável por causa dessa briga política, porque eles queriam enfraquecer o Dória. Então, a gente falou, cara, vai ser interessantíssimo se chegar no judiciário com um parecer favorável do Estado brasileiro, e, enfim, as defesas da prefeitura municipal, que era do Dória. E aí a leitura das advogadas é que o judiciário não quis se meter nessa, entendeu? Porque era uma briga política, não era técnica. Não era de lei, não era de justiça, era estritamente política. Então, o judiciário foi lá e falou, não vamos mexer nisso, deixa quieto.
Mas a gente tem um parecer favorável do Aras, é maravilhoso. O parecer vocês podem usar na discussão do PL, assim, isso vai ajudar bastante. É verdade. Depois a gente fala disso, Ri. Animal. Não, e acho que outro ponto que a Aline trouxe agora... Fechou. Oi, desculpa, pode falar. Não, só concordei com a Aline, pode falar, desculpa. Não, imagina. E acho que outro ponto, outra camada sobre isso, que a gente está falando aqui de ciência política, sobre trâmite, sobre regimento, mas tem vezes que tudo isso é só uma carta de intenções. A política de bastidor, às vezes, não segue nenhuma norma. Assim. Tanto que aqui em Brasília a gente brinca que tem um regimento e o regimento do Lira, e o que vale é o do Lira. Então, questões como afinidade política, timing de uma briga, discussão ou não, tudo isso vai afetar onde vocês vão encontrar dentro desse ciclo de políticas públicas qual é a melhor oportunidade para incidir. Assim, e aí o jogo é baixo, gente, vale qualquer coisa. Não, mentira, não quero promover ilegalidade aqui no grupo. Mas outro ponto que eu queria falar, que foi um comentário que outra pessoa trouxe aqui quando a gente estava falando do ciclo de políticas públicas, que às vezes a sociedade ela participa só de uma etapa, e eu quero reforçar aquilo que eu disse antes, quando a correlação de forças é muito desproporcional. O interesse privado de influenciar a partir do resultado do lucro, ele está olhando para todas essas etapas ao mesmo tempo, com muito recurso e com muita capacidade. O lobby do setor privado, ele é muito bom em jogar o ciclo das políticas públicas. E essa, de volta, acho que fica exemplificado nesse esqueminha aqui, aquilo que eu comentei antes, né, o quanto é desproporcional. Às vezes a gente só consegue participar da identificação do problema público. Enquanto isso, o lobby privado já identificou o problema público há 3 anos, já fez 4 soluções, financiou a campanha de 10 vereadores e já garantiu que o secretário, sei lá, de meio ambiente tenha um parecer sobre isso. Então, é um pouco sobre isso, a desproporcionalidade aí da disputa. Ouvi que alguém levantou a mão, pode dar. Isso é escandaloso, essa desproporcionalidade, é escandaloso e tem muito efeito na nossa vida, assim. Uhum. O que eu queria te perguntar rapidão é se o lobby foi regulamentado, assim, ou se ainda é uma coisa que a galera faz na cara dura, mas não tem uma regulamentação pública sobre. Ele está sendo discutido no final do ano passado, foi uma iniciativa, se não me engano, da Casa Civil do governo Bolsonaro, que começou a discutir e eu posso pecar aí porque eu não consegui acompanhar muito o que foi final do ano na época da COP, que isso estava acontecendo, mas acho que algum projeto já passou em uma das casas, mas eu tenho que pesquisar e repassar para vocês, mas ainda não está regulamentado, só que o texto que está sendo colocado para frente, ele é muito alinhado com o interesse do lobby privado, e ele traz muitas dificuldades, inclusive para a sociedade civil participar de uma forma proporcional. Só que eu não estou tão a par, assim, da discussão sobre a qualidade do texto. Talvez alguém aqui tenha acompanhado um pouco mais e possa contribuir. Tá, beleza. A Tissa levantou a mão também. Obrigada, João. Imagina, querido. Oi, eu fico pensando, talvez, essa pergunta que a Aline falou sobre regularização das pessoas tem a ver, mas eu acho que, sabe aquelas perguntas que você fica até com medo de ser boba, assim? Porque como é que circula essas pessoas, assim? É que nem, tipo, a gente pensa aqui a Câmara Municipal, é a casa de todo mundo, é só agendar, você circula pelos corredores, ou, assim, lá deve ser, sei lá, um atendimento diferenciado, não sei como que é. Então, Tissa, é bem escandaloso mesmo, porque tem essa parte, né, de entrar, e assim, quando você vai numa comissão, no gabinete, eu que estou aqui há algum tempinho já em Brasília, eu consigo identificar quem são os lobistas do agro. São vários, mas alguns eu sei identificar. E eles não têm muita vergonha, eles usam um brochezinho da frente do Instituto Pensar Agro, né, que é aquela organização que financia, eles têm a pastinha da FPA, eles estão ali entrando e saindo dos gabinetes dos mesmos grupos políticos, né, dos partidos de direita, dos partidos do agro e tal. Esse é um ponto que daí dentro do parlamento a gente consegue identificar, mas o negócio é muito mais escandaloso, porque teve até alguns anos atrás aquela operação A Carne é Fraca, não sei se vocês lembram, acho que foi no governo Temer, se eu estou enganado. Foi descoberto que os lobistas da JBS, eles despachavam dentro do Ministério da Agricultura, sabe? É realmente uma relação que mistura o público-privado de uma forma que é totalmente imoral, pensando aí nos interesses públicos, né?
E aí, de volta, eles têm, aqui em Brasília, eles têm uma mansão no Lago Sul, que é o bairro mais nobre da cidade, onde eles fazem cafés da manhã semanais, vão os deputados, vão representantes do governo, e eu tô falando do governo Lula também, sabe? Vão representantes do governo Lula. O ministro de Agricultura, ele é desse grupo, sabe? E nem teria como não ser, considerando o poder econômico, político e cultural que eles têm. Então, é realmente escrachado. Eles têm a Associação Brasileira do Agrobusiness, que a Globo fazia parte até alguns anos atrás. Então, assim, é uma mistura entre público e privado absurda. Mas, de fato, eles estão frequentando os mesmos espaços públicos que a gente. Assim. Então, se você for numa comissão aqui, por exemplo, Comissão do Meio Ambiente, que é a que eu mais monitoro, você vai ver lá pelo menos uns 10 lobistas do agro vão estar lá acompanhando e, assim, dando briefing para os deputados com tudo já pronto, assim. Até tirei uma foto quando a Marina Silva foi para a Comissão de Meio Ambiente, eles fizeram uma lista de perguntas para atacar ela e deram diretamente para todos os deputados, assim. Então, os deputados não precisam nem fazer o trabalho que os lobistas fazem por eles. É bem escrachado, assim. Bom, passando aqui, eu acho que uma reflexão que eu quero trazer, dito tudo isso, não quero desanimar, acabo ficando meio bad vibe, mas acho que um ponto sobre isso, agora que a gente falou o desafio, o quanto a gente tem pouco recurso e quanto a gente está lutando uma luta desigual, é uma reflexão que eu quero trazer do exemplo que vocês trouxeram aí sobre a questão do aumento de velocidade, que teve a judicialização e que teve o projeto de lei que está sendo discutido, que no final das contas são com um objetivo muito parecido, mas não foram coordenados de forma conjunta e estratégica. E é uma reflexão sobre tudo que a gente faz quando vai fazer advocacy nas nossas organizações. Influenciar uma política pública não é algo que a gente vai fazer nas margens, como uma atividade secundária ou ad hoc, ou seja, pontual. Quando você encontra um político, tipo, passou ali a vereadora no corredor, eu falo, e aí, vereadora, bora diminuir a velocidade. Não é só isso. Ele tem que ser uma estratégia claramente definida e ligada às outras intervenções que a organização, o grupo coletivo ou ativista faz. E todas as pessoas, elas sabem, é claro para elas, e que isso é uma das formas de contribuir para a visão e missão da organização, grupo coletivo ou ativista, assim. Então, saber que todos os passos que a gente der, eles têm que, de alguma forma, contribuir para a gente alcançar esse processo de gerar influência numa política pública ou não. Porque, daí de volta, a gente tem pouco recurso. Se a gente não faz de forma otimizada e estratégica, a gente vai perder grande parte do potencial que a gente tem de gerar impacto. Assim. Então, até mesmo a judicialização perdeu, quais os aprendizados e quais os produtos positivos desse processo de judicializar a gente pode usar a favor do PL, que é o caso do parecer favorável do PGR. Usar isso que está dentro da estratégia para influenciar o próximo passo. E aí, uma pergunta, né? Quem faz advocacy? E aqui eu acho esse exemplo muito interessante, que ano passado a Doritos lançou uma campanha para coletar assinaturas por uma petição relacionada a uma ação civil pública, se eu não me engano, deixa eu checar aqui. É uma ação popular. Para relação da retificação de documentos de pessoas trans. E lançou essa petição, fez um site, chamou vários influencers para coletar, fazer a campanha e etc. E, ao que tudo indica, isso parece, de fato, uma grande campanha de advocacy, porque você tem ali um interesse coletivo sendo representado, com um conjunto de estratégias, e porque eu acho que é importante trazer o ponto de que isso não é advocacy, né? Isso é uma grande campanha publicitária. Claro que o fim é super nobre, super legal, eu inclusive assinei, e eu acho que tem que assinar, mas o que a Doritos está fazendo ali, o principal objetivo dela não é necessariamente garantir os direitos, é atender um nicho de mercado e conseguir crescer o seu apoio ali, seu grupo, né, conseguir acessar um nicho de mercado de pessoas LGBTQIA+, pessoas queer, e se tornar uma aliada desse grupo, enquanto isso estiver de acordo com os interesses da Doritos, né? A Doritos, se um dia o jogo mudar, as coisas mudarem, ela vai buscar outra agenda, vai tentar fazer outra coisa, quem sabe um dia combate esses direitos, porque é uma instituição do capital que quer concentrar renda e está utilizando de uma causa extremamente válida para isso. Então, eu acho que é importante trazer, quando a gente fala quem faz advocacy, de volta, dar um passo atrás, lembrar
quem faz advocacy somos nós, somos a sociedade civil, somos os grupos que têm seus direitos negados, que têm seus direitos não reconhecidos, atacados, perseguidos, e que precisamos nos organizar para garantir o mínimo de condições para nós, para as futuras gerações. Então, sempre importante dizer, entes privados não fazem advocacy. O que a Frente Parlamentar do Agro, ou os lobistas do plano diretor, os lobistas aí do carro, do petróleo, do garimpo, estão fazendo, não é advocacy, né? Eles estão defendendo mais lucro, e isso nunca vai estar relacionado ao interesse social, popular. Só tomar uma aguinha. Peraí, fiquei sem água. Então, eu vou passar para exemplos de alguns casos, campanhas, e acho que um dos que eu mais gosto, meus favoritos para começar, é do Chico Mendes. Quando eu falo que advocacy é uma coisa que já é feita no Brasil há muito tempo, né? Essa frase é muito boa dele, que ele fala que pensou que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois ele entendeu que estava lutando para salvar a floresta amazônica, e agora ele percebe que estava lutando pela humanidade. Mas eu gosto de trazer o exemplo do Chico Mendes, porque toda a trajetória de luta, não só do Chico Mendes, mas dos extrativistas no Acre, que foram anos de diferentes estratégias dentro do que era feito na época, lá nos anos 80, antes até, resultou em uma das políticas públicas mais relevantes para os povos extrativistas do nosso país, que são as reservas extrativistas, uma categoria de unidade de conservação que permite a associação de uso do território com extrativismo sustentável e a proteção e garantia de que essas pessoas possam permanecer lá e continuar defendendo o território. Isso não existia antes, isso aconteceu depois de muita luta, disputa, estratégias, e gosto sempre de trazer um exemplo disso, né? A advocacy não é o que a gente está fazendo nas ONGs há 10 anos, isso já é feito historicamente por qualquer grupo que precisou lutar por direitos aí no nosso país. Então, esse é um exemplo muito legal, assim, de olhar para o que foi feito e que virou, de fato, uma política pública que existe até hoje, que é extremamente relevante para extrativistas do Brasil inteiro, não só do Acre. Mas agora, alguns casos aí que eu tenho alguma proximidade, que eu acho interessantes. Esse aqui, o Vá Tapar o Buraco, foi uma campanha que foi a Minha Manaus que fez. Minha Manaus é um dos grupos da Rede Nossas, né? Eu imagino que todos conheçam, deve ter na cidade da maior parte de vocês. E eles, deixa eu ver. Não sei se vai dar para ouvir. Não sei se vai ter. Tá dando para ouvir? Não tá dando, não. Ah, poxa. Se quiser, me manda o link depois que eu passo aqui no grupo. Beleza. Onde ouvir, né? Mas, resumindo, é uma campanha para tapar um buraco. E aqui eles fizeram uma estratégia de comunicação que foi fazer uma festa para o buraco, com bolo, e chamar a mídia para cobrir. Eles fizeram muitas outras coisas, mas eu acho que essa foi uma das mais interessantes, né, para trazer visibilidade para o assunto. E eles conseguiram, depois de chamar a mídia e acender velas e cantar parabéns para o buraco, que o buraco fosse tapado. Então, aqui é uma ação muito pontual, para, de fato, cobrir com uma lacuna ali de política pública em relação a esse problema urbano. Poucos recursos, né, usaram comunicação e a pressão ali da população, ele tinha uma petição associada também, e conseguiram, depois de fazer esse vídeo, usando criatividade e poucos recursos, garantir que o buraco fosse tapado. Mas eu acho que é um exemplo bem legal, assim, de como criatividade e estratégia e inteligência podem ajudar a constranger o poder público a fazer com sua obrigação, né? Se não fosse esse grupo de pessoas ali, a comunidade que já estava há 5 meses com o buraco aberto, ia continuar com ele aberto por mais tempo, porque não era prioritário da gestão municipal, e ela foi constrangida a agir depois que o jornal mostrou os ativistas acendendo vela e cantando bolo para tampar o buraco. Esse exemplo eu acho muito legal, é a Rede Jandiras, lá de Belém do Pará. Rede Jandiras é um grupo de mulheres que trabalham pela justiça climática em Belém e região, e aqui elas fazem uma série de coisas. Um dos primeiros pontos que elas fizeram foi uma agenda para Belém, que contempla
diversas áreas da questão municipal, uma agenda de justiça climática para Belém, então vai desde saneamento, transporte, acesso a espaços verdes, etc. E um dos pontos que é mais relevante que elas demandam é a criação de um fórum climático para Belém, ou seja, um espaço novo da sociedade civil poder participar dentro da construção e monitoramento de políticas públicas. Então, a demanda delas é pela criação de um espaço institucional de participação social. E aí elas fizeram o lançamento dessa campanha no Fórum Social Pan-Amazônico, no FOSPA, não lembro exatamente, Social, Pan-Amazônico. E conseguiram, da Secretaria de Meio Ambiente, a inclusão da criação do fórum, né? Eles já fizeram uma ementa, agora só falta o prefeito assinar. Mas isso só aconteceu porque 2 anos antes, quando estava sendo discutido o PPA de Belém, elas provocaram uma das vereadoras do município, a vereadora Bea Caminha, para que a vereadora provocasse para que dentro do PPA tivesse alocação orçamentária para a criação de um fórum. E colocaram, assim, sem meio saber o que seria isso. E 2 anos depois, agora, quase 3, está na iminência do prefeito assinar a criação do fórum. Então, elas usaram aí lobby, ativismo, comunicação. Elas fizeram marcha durante a marcha do FOSPA para pedir pela criação do fórum. Elas têm essa campanha que chama Fórum Climático Já, e tem sido a principal agenda delas, e junto com isso elas trouxeram os outros movimentos da sociedade também, que eu acho que é uma das coisas muito importantes, eu vou falar disso depois nas dicas, trazer as outras organizações coletivas que não necessariamente estão pautando essa agenda de forma direta, mas que têm relação. Então elas trouxeram os movimentos de mobilidade, trouxeram a galera que está pautando periferias, saneamento básico, inclusão digital, porque no final das contas, quando a gente está falando de crise climática, todas essas agendas estão relacionadas e todos esses grupos vão ser afetados, assim. Então, acho super legal o exemplo, sugiro seguir elas nas redes sociais, elas são incríveis. Ô, João, elas deram uma aula pra gente aqui. É mesmo? Inclusive, maravilhosas, assim, apaixonante. Muito bom que você trouxe elas de novo, elas são incríveis. Elas são demais, elas são... Nossa, que legal saber disso. Quem que foi que deu a aula, Aline? Valesca? Val, Valesca Queiroz. A Val é sensacional. Que massa. Bom, esse aqui é uma das agendas que tenho trabalhado mais recentemente, né? Ela está relacionada à exportação de animais vivos. Tem essa campanha da organização que eu estou trabalhando agora, chama Exportação Vergonha. Basicamente, o Brasil transporta animais vivos para o Oriente Médio, acho que o segundo país que mais faz isso no mundo. Esses animais são submetidos a condições de extrema crueldade, nesse transporte, eles passam semanas em alto mar, com pouca mobilidade, em navios que não foram preparados para isso. Cada navio leva de 20 a 40 mil animais, e quando chegam no país de destino, eles são abatidos de forma extremamente violenta, porque esses países não seguem os mesmos parâmetros para abate que o Brasil segue, que o Brasil segue em tese, né? E essa é uma campanha antiga já, foi feita uma petição para essa campanha que já tem mais de 560 mil assinaturas. Tem 2 PLs tramitando por causa dessa campanha, e no último mês, 1 ou 2 meses atrás, saiu uma decisão judicial do TJ de São Paulo proibindo a exportação de animais vivos no Brasil, que ainda precisa ser referendada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Provavelmente vai demorar, então, ou seja, enquanto ela não é referendada, a prática continua, e isso provavelmente vai acabar no STF, então ainda tem mais alguns anos, mas ao que tudo indica, pelo judiciário essa prática vai ser proibida, considerando que pelo legislativo é muito mais desafiador, porque isso afeta os interesses da bancada ruralista, né? Mas então, aqui, para essa campanha foi utilizada, acho que quase todas as estratégias possíveis, desde judicialização, que é o que está avançando com mais consistência, tem a agenda no Legislativo. Eu, hoje em dia, faço lobby por essa agenda aqui em Brasília. Tem a petição, comunicação, tem 2 documentários já que foram divulgados sobre essa prática. E, de volta, com um horizonte de tempo muito longo, né? Então, como não era uma coisa pontual, que nem o buraco lá de Manaus, mas uma prática que afeta muitos setores aí do interesse econômico muito grandes, né? A tendência é que demore mais tempo, que exija mais recurso, mais mobilização, mas que também demonstra que é possível e a gente espera que em alguns anos o STF referende isso, assim. A leitura que o nosso time jurídico tem dessa agenda é que se chegar no STF vai ser proibido, porque é uma prática que
contraria diretamente a Constituição mesmo, então, mas demora até chegar, tem que ter recurso e foco, né? Então é um exemplo maior, assim. Mina Guaíba, eu sei que tem um pessoal do Rio Grande do Sul aqui, talvez eles possam até falar melhor do que eu sobre isso, mas era um projeto de abrir uma mina de carvão mineral às margens da foz do Rio Guaíba, do Lago Guaíba, não sei, desculpa, posso estar errado. Mas, enfim, ia ter um impacto ambiental imenso, ia ser a maior mina de carvão mineral da América do Sul, se eu não me engano, da América Latina também. E aí também foi uma série de estratégias que foram utilizadas, de lobby, de comunicação, de judicialização. Todas elas avançaram muito bem e ano passado o projeto foi arquivado, pelo que eu estava checando aqui. Finalmente, demorou bastante, mas conseguiu ser arquivado com um posicionamento que foi pressionado do governador Eduardo Leite, quando ele começou a participar de eventos climáticos, tipo COP e tal, ele foi muito pressionado a se posicionar contra esse projeto, e de fato ele se posicionou. Não significa que ele seja contra o carvão, ainda tem uma questão muito problemática com o carvão no Rio Grande do Sul, mas o projeto em si, ao que tudo indica, nesse momento, ele não está avançando. E a última informação que eu tive é que ele foi arquivado, mas eu não sei se alguém aqui tem alguma informação diferente dessa em relação a isso. Mas, de volta, foram usadas quase todas as estratégias de advocacy, que é uma coisa muito grande, que exigiu muito recurso, muitas organizações e muitas estratégias diferentes para conseguir enterrar um projeto como esse. Projetos como esse, de grande infraestrutura, eles são muito desafiadores a gente bater de frente e conseguir ganhar. Então, é um exemplo muito bom. Historicamente, em geral, eles atropelam as pessoas e constroem, né? A gente tem Belo Monte como um dos grandes exemplos, mas não só Belo Monte, né, mas projetos como esse são bem difíceis de derrubar. Esse é muito legal, aconteceu ano passado, imagino que muitos de vocês também estavam engajados com essa campanha, mas foi o passe livre nas eleições de 2022 para o segundo turno. Então foi uma campanha que começou de forma meio tímida, acho que se eu não me engano em São Paulo, para conseguir o passe livre, ou se foi Rio, mas uma das capitais para conseguir o passe livre, e ela acabou ganhando abrangência nacional, e no final foram mais de 400 municípios que liberaram passe livre para as pessoas votarem no segundo turno. Foi feito um mapeamento de quais eram os municípios que precisavam, ou que poderiam ajudar a competitividade de Lula no segundo turno, e foi feita uma campanha muito forte de lobby nesses municípios, de pressão, competição, assinatura, comunicação. Vereadoras se posicionaram também, pediram, cobraram e conseguiram vitórias para garantir passe livre nas eleições, justamente para que as pessoas em maior vulnerabilidade pudessem votar sem gastar, sem precisar, então, para encorajar o voto de um setor da sociedade que tinha tendência maior a votar para Lula no segundo turno. Então, foi um negócio super legal, de garantir essa política pública por um dia, de garantir transporte, que, no caso, se voto obrigatório faz todo sentido, né? Deveria ser passe livre em todas as eleições, para sempre, e não só no segundo turno das eleições de 2022. Mas legal, eu acho que trouxe esse exemplo porque talvez alguns de vocês lembrem dessa mobilização e estejam numa cidade, ou até mesmo relacionados com essas campanhas. Tapajós Livre foi uma ação que a gente fez em 2017 ou 2018 em Alter do Chão, quando estava sendo discutido na Câmara Municipal o plano diretor de Santarém, e estava sendo muito pressionado para que se pudesse construir prédios de até 30 andares em Alter do Chão, que é um lugar que tem uma pressão muito grande do setor imobiliário, é uma vila maravilhosa, tem as praias de Rio Doce mais bonitas do mundo, é um território tradicional, tem diversos povos originários lá, mas que sofre com problemas de serviços básicos, em especial saneamento. Então, uma mudança que afetasse a configuração de como o setor hoteleiro operasse ali, poderia acabar transformando esse lugar numa grande distorção de acumulação de capital, de resorts. Acho que talvez muitos de vocês conheçam lugares maravilhosos do Brasil que foram totalmente deteriorados pelo interesse do setor hoteleiro, e isso era uma das coisas que estava na época sendo discutido que poderia acontecer lá. E no dia anterior à votação desse plano diretor, a gente fez essa ação de deitar, fazer aí todo mundo deitado, tínhamos jovens do Brasil inteiro, foi de um encontro de uma organização que eu trabalhava na época, e isso foi projetado na Câmara Municipal durante a votação, e isso conseguiu fazer com que não fosse votado por um bom tempo. Eu não acompanhei mais essa agenda, não sei se
eles conseguiram reverter isso depois, mas até onde eu sei, o plano diretor não abarcou a inclusão de construção de prédios de vários andares, assim, então ele tem uma limitação ainda, e Alter do Chão, até onde eu sei, segue, por enquanto, sem essas grandes pressões legitimadas dentro do plano diretor, pelo menos. Cara, isso aqui, vocês devem lembrar também da campanha pelo Veta Dilma, isso foi na época do Código Florestal, que trouxe vários retrocessos para a política de uso do solo do Brasil, muitos, foi assim, um texto que a bancada ruralista fez o que queria fazer, e isso resultou em diversos retrocessos para a proteção do meio ambiente no Brasil, e houve uma campanha massiva em nível nacional pelo veto do código na sua integralidade, porque ele retrocedia ao texto anterior. Essa campanha foi muito forte de comunicação, muito forte, acho que todas as organizações socioambientalistas na época se uniram, e a sociedade civil como um todo, eu tenho memórias bem nítidas dessa época, eu lembro artistas da Globo, comunicadores, foi muito forte, o Veta Dilma ficou uma coisa muito forte, eu acho que quando fala Veta Dilma, eu pessoalmente lembro sempre dessa campanha, e de fato, no fim das contas, ela vetou uma parcela dos artigos que eram mais problemáticos, mas não vetou grande parte dos retrocessos que estão dentro desse código. Hoje em dia é o nosso Código Florestal que enfraqueceu uma série de proteções aos territórios. Em paralelo, foi feita a judicialização, e outra parcela do código foi derrubado via STF também, mas em geral a gente tem um texto mais fraco do que era o anterior. E aí esse é um ponto, né? Apesar de ter sido feita uma campanha de nível nacional de advocacy usando comunicação, pressão pública, petição, judiciário, a correlação de forças, ela impossibilitava que a gente tivesse uma vitória em relação a isso nesse momento, porque isso era a agenda da bancada ruralista que detém a maioria do parlamento brasileiro e os meios de comunicação a cada intervalo da Globo dizendo que agro é pop. Então, tem um limite também do quanto a gente consegue fazer, mas de qualquer forma, foi uma mobilização muito forte para a época, imagino que todo mundo lembra do Veta Dilma. A campanha contra o fracking, eu acho muito legal, essa é uma campanha permanente também. O fracking é uma tecnologia de extração de gás de xisto, que é o gás metano que fica em áreas específicas, onde tem uma composição geológica que promova a formação desse gás dentro do solo. E é uma prática que é muito danosa para o meio ambiente. Você precisa fazer buracos muito fundos, você vai explodir cheio de componentes químicos no subsolo, para que a rocha solte esse gás. Em geral, isso é embaixo do lençol freático, então tem um potencial imenso de contaminação dos recursos hídricos, para diversos outros problemas que acontecem nos territórios onde o gás é explorado. E a gente tem, principalmente na região sul, em alguns pontos da região nordeste, áreas com reservatórios muito bons, com aspas, né, com potencial de exploração desse gás. Mas essa campanha, que existe há anos, ela tem feito pressão em todos os sentidos também, com muitas estratégias diferentes, para impedir que exista tanto a pesquisa quanto a posterior exploração desse gás. Em compensação, na Argentina, nosso vizinho, principalmente ali na região sul, o fracking ele é explorado a rodo, e isso gera impactos imensos para a população argentina. Tem áreas inteiras que perderam seu potencial agriculturável por causa da exploração de fracking, em especial áreas de produção de maçãs e peras, assim. Então, hoje em dia é até mais difícil você encontrar maçãs e peras da Argentina, mais fácil encontrar do Chile por causa do fracking. E houveram, assim, vitórias muito significativas nessa campanha. Tem só no Paraná, que é onde eu morava, então eu lembro que acompanhava um pouco mais essa campanha. Tem mais de 100 e poucos municípios, talvez a Tissa sabe dizer, mas que o município ele tem lei proibindo fracking. Existe uma proibição estadual para pesquisa e para exploração de fracking por 10 anos, e isso tem um fator muito interessante do porquê essa campanha é tão bem sucedida. É porque o agronegócio está junto nessa campanha, porque o agronegócio entende que se
fracking começar a ser explorado para gerar energia no Brasil, o potencial de contaminação da água e das áreas agriculturáveis é muito grande, isso pode afetar o poder produtivo do agro, assim, então é um dos raros casos em que o agro acaba se aliando ao interesse público em nome de uma causa, mas é óbvio, para poder garantir o seu lucro no final das contas. Mas sugiro também dar uma olhada na campanha contra o fracking, eles têm uma equipe que olha para todas as estratégias de advocacy ao mesmo tempo, para garantir que essa prática continue sendo proibida. No final do governo Bolsonaro teve um movimento pela expansão do fracking no Brasil, que, se eu não me engano, ainda não caiu, mas a gente espera que isso não avance nesse governo. Com mais fé do que aderência nos fatos, porque ultimamente está bem controverso a questão de combustíveis fósseis no governo Lula, mas isso é outro papo. SOS Floresta do Camboatá, eu acho que tem gente do Rio aqui, devem ter acompanhado, isso aconteceu há pouco tempo também, mas era uma grande área florestal no Rio de Janeiro, existe um projeto para construir um autódromo nessa área, e foi uma pressão super rápida da sociedade civil também, competição, comunicação, e conseguiram garantir que essa área não só não se transformasse num autódromo, mas virasse uma unidade de conservação. Hoje ela é um parque. Então também um exemplo super rápido, legal, de mobilização que foi bem sucedida, que usou principalmente comunicação e pressão pública. Eu gosto de trazer os Sleeping Giants porque eles usam muitas estratégias virtuais, né, e apesar de não necessariamente estar todas as vezes direcionado à política pública, eles atacam muito o setor privado e influenciadores da direita, mas eles usam de pressão de uma forma muito inteligente, e apesar da gente não ter tido sucesso aí no PL das fake news, o Sleeping Giants puxou isso através das redes sociais e tem associado essa pressão virtual também com o constrangimento dos entes privados, né, de expor as empresas que estão patrocinando o discurso de ódio nas redes. Tudo isso, no fim das contas, acaba virando política pública, porque o discurso de ódio ele também é direcionado à retirada de direitos em geral. Assim. Então, gosto muito das estratégias digitais, são coisas que, quando eu trouxe todos aqueles pontos lá no começo de estratégias, pensar em tudo isso associando a mobilização em redes sociais é muito importante, é muito relevante, e o Sleepy Giants prova isso, conseguem trazer muitos impactos de constrangimento, em especial, e que acabam influenciando dentro do debate público. E aqui eu trouxe um caso que deu super errado, que eu estava indiretamente envolvido, né, que foi em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o ministro Weintraub, então ministro da Educação, ele foi para Santarém, foi para Alter do Chão, a mesma cidade lá que a gente fez aquele outro ato, e foi na época do contingenciamento de gastos do ensino superior, foi acho que a primeira série de grandes atos que teve no Brasil no começo do governo Bolsonaro, e ele tinha falado uma besteira, ele tinha confundido Kafka, o autor, com Kafta, né, o alimento, e aí ativistas indígenas lá da região de Santarém fizeram uma ação de constrangimento com ele e foram entregar uma Kafta para ele no restaurante que ele estava com a família dele, e degringolou, assim, as pessoas que estavam em volta começaram a xingar ele quis bater boca, e aí começou uma briga, foi um super constrangimento, e isso gerou um backlash muito grande, tanto para a agenda, porque eles começaram a usar essa narrativa de que estavam sendo perseguidos por ativistas, e que eles estão lá, isso não é democrático, porque o ministro teve sua família ameaçada, suas filhas estavam lá, sabe, que foi uma cena super feia. E para os ativistas que fizeram essa ação, eles sofreram perseguição e violência, eles tiveram que ser removidos por algum tempo do Estado e ficar low profile até as coisas baixarem. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história desse grupo, que é o Engajamundo, né? A organização que eu trabalhei um tempo, da história, porque a gente sempre fazia ação de constrangimento com o ministro de Estado, e foi a primeira vez que houve uma repercussão extremamente negativa, assim. Então, foi uma ação de ativismo dentro de uma estratégia que era para influenciar na contingenciamento de gastos, que na verdade fortaleceu a narrativa do governo federal, que estava sendo perseguido por pessoas que não são democráticas, que são os ativistas, assim. Então, sempre pensar como que o ativismo, principalmente como ser uma ação que gera visibilidade, gera discussão dentro do debate público, ele pode inclusive prejudicar
as pautas que a gente está trazendo. Não necessariamente você vai fazer ativismo com a mesma pessoa que você vai fazer lobby, porque isso pode fechar portas para você. Óbvio que não era o caso, né? Quem queria fazer lobby com o Weintraub. Então, só para concluir, já está chegando no tempo, né, para a gente ter um tempinho para discutir, eu queria trazer algumas recomendações. A primeira delas é, sempre que a gente quer fazer uma estratégia de advocacy, é definir bem a agenda, limitando o escopo com base nas competências. Então, se a agenda de vocês é por exemplo, demarcação de uma terra indígena, não faz muito sentido vocês irem conversar com um vereador, porque a competência do vereador e da vereadora não abrange a demarcação. Estou dando um exemplo, mas isso pode ser estendido a qualquer agenda. É muito importante entender qual é a pessoa mais estratégica, qual a competência das pessoas, qual é o espaço de tomada de decisão que a gente quer influir para poder construir uma estratégia que seja de acordo com essas competências, para garantir que essa estratégia seja definida, seja bem eficaz. Então, esse é um ponto, né? Fazer um processo de teoria da mudança mesmo, entender onde que a gente quer incidir politicamente, quais são as chances disso acontecer ou não. Com base nisso, analisar o contexto, a conjuntura e buscar um objetivo SMART. Eu imagino que vocês já devem ter visto isso, mas justamente buscar um objetivo que faça sentido e que seja possível de ser alcançado, e tem esses indicadores para garantir que esse objetivo seja mais viável, né? E ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Imagino que vocês já devem ter visto isso também como pessoas que trabalham com incidência política, mas é muito mais fácil você garantir a criação do parque, que nem aquele que eu mostrei no Rio de Janeiro, num período de tempo específico, temporalizado. Então, ali era um objetivo muito smart, né? Garantir que não fosse construído um autódromo naquele espaço, do que um objetivo como, por exemplo, impedir a crise climática. Assim, muito bonito, muito nobre, praticamente impossível da gente fazer isso dentro das nossas competências e capacidades. Então, tentar trazer alguma coisa que seja factível. E por mais desafiador que seja o cenário, tentar fazer algo ainda que seja factível, né? Porque por mais que seja uma batalha perdida, a gente vai caminhar em direção a ela e tentar alcançar, assim. Então, tentar cumprir com esses requisitos. Formar ou fortalecer redes e coalizões, e aí de volta essa importância de quanto mais mãos juntas e quanto mais diversas forem essas mãos, maior as chances da gente conseguir ter impacto, tanto pela diversidade de olhares e histórias e conhecimentos que vão estar construindo a incidência política, quanto pelo poder de capital político que diversos grupos juntos têm, tanto em número quanto em diversidade. E aí eu sempre lembro de que praticamente todas as agendas podem se interseccionar, e quando a gente olha com generosidade para todos os outros grupos que estão olhando e lutando por direitos, essa generosidade volta também. Então, construir e ajudar as agendas dos outros, fortalecer as redes dos outros, isso tende a fazer com que as nossas redes e incidências sejam fortalecidas pelo coletivo também. E de volta, a gente está lutando contra poderes muito grandes e poderosos, então, apesar de ser brega essa ideia da união faz a força, eu acredito muito nela, e ela tem se demonstrado eficaz historicamente, toda vez que a gente está com alguma campanha, agenda ou luta. Esse é um ponto que eu gosto bastante, que é encontrar pessoas aliadas que estão dentro da política institucional. Muitas vezes a gente consegue eleger os nossos pares, lideranças aí dos grupos coletivos e organizações que a gente está trabalhando. Essas pessoas que estão dentro da institucionalidade, elas têm uma série de ferramentas para apoiar a nossa incidência política, que nós, como sociedade civil, não temos. Então, ter essas pessoas aliadas dentro da institucionalidade, pautando a agenda, lutando por ela, disputando espaço dentro da institucionalidade, ajuda bastante, bastante. Até mesmo para dizer para nós qual a melhor estratégia para a gente seguir, quais são as oportunidades, quais são os desafios, e usar, de fato, os mecanismos que a política institucional nos dá. Assim. Então, a gente usa muito os nossos aliados aqui no parlamento, e também no executivo, mas para fazer requerimento de informação, para puxar audiência pública, para usar as ferramentas. Uma coisa é a gente entregar uma petição das pessoas do nosso bairro, uma coisa é uma vereança fazer um requerimento de informação perante o executivo. As respostas vão vir diferentes. A resposta institucional, ela tem muito mais, infelizmente, né, mas ela
muitas vezes é muito mais eficaz do que as mobilizações que a gente faz por fora da institucionalidade. Então, se a gente tem pessoas conhecidas ou pessoas que podem se tornar nossas aliadas e ainda não são, eu recomendo que isso seja feito. E, de volta, tentar engajar essa galera, assim, tem uma das coisas que a gente, principalmente na agenda de mudanças climáticas, fazia bastante, era pegar, essa parlamentar, ela não fala de mudanças climáticas, mas ela fala de direitos humanos. Vamos falar com ela, a crise climática é uma crise de direitos humanos. E, dava certo, assim, dá certo, inclusive. Então, é isso. A quinta, usar o regimento da legislação a seu favor, e esse é um ponto aqui que as bancadas do lobby, elas surfam tranquilamente, assim, entender como a institucionalidade opera também é muito valioso, porque aí a gente consegue encontrar oportunidades tanto para avançar quanto para barrar agendas. Então é muito importante, claro que é super desafiador, porque não necessariamente todos nós temos a formação técnica para entender legislação e regimento, mas eu recomendo que quem não tem e gostaria de ter, se dedique um pouco nisso. Tem alguns cursos online muito bons, tanto de regimento para legislativo municipal, estadual, federal, gratuitos com certificação, e são extremamente úteis, principalmente para quem começa a fazer o dia a dia da incidência política e começa a aprender enquanto faz, e aí tem esse repertório por trás. Tudo isso aqui tem super potencial para nos ajudar, assim, tem momentos dentro das comissões aqui que, cara, se a gente sabe um artigo do regimento, a gente pode encerrar uma discussão que poderia ser muito danosa para a agenda que a gente está discutindo, e o próprio deputado não sabe, o próprio assessor do deputado não sabe, a gente tem que lembrar eles, tem esse artigo, usa lá, e funciona, sabe? Então, é isso, a institucionalidade, infelizmente, ela segue uma regra de burocracias, e sabendo elas, a gente consegue ter mais competitividade na discussão. Comunicar com a sociedade, engajar, trazer o máximo de pessoas possível para pressionar, para impactar. Claro que de forma estratégica, nem sempre todo momento é momento bom para comunicar, mas, de volta, não necessariamente o setor privado tem o mesmo apelo que as nossas causas, né? Então, se o plano diretor querem botar lá um arranha-céu dentro da unidade de conservação, grande parte da população vai ser contra isso e vai encher o saco por causa disso. E, cara, na nossa agenda agora de direitos animais, isso tem um impacto muito grande, cara. A galera defensora dos animais é barulhenta, chata, assim, então a gente consegue, engajando a sociedade, não só os ativistas que já estão ali olhando para as agendas, mas trazer a galera que está só descendo o feed, comunicar com essa galera e conseguir o apoio delas faz bastante diferença. E um ponto que é manter a pressão e monitorar. Algumas lutas, elas não vão ser vencidas no nosso tempo de vida. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a ser pragmático e não desanimar durante o processo. Manter a pressão e monitorar é muito importante. Que nem eu falei lá do advocacy eleitoral, que grande parte das organizações da sociedade civil entregam uma petição e nunca mais fazem nada. Isso faz com que a nossa incidência não tenha resultado. A gente precisa estar sempre que possível, acompanhando, monitorando, avaliando, mantendo a pressão, fazendo campanhas que, por exemplo, tem lá dos 5 anos, dos 5 meses lá do buraco em Manaus, que era um esforço muito pontual, acabou, assim. Mas, por exemplo, proibir a exportação de animais vivos é uma coisa de décadas, né? E como foram tantas outras lutas que a nossa espécie já precisou lidar nos últimos anos. A gente teve o fim do apartheid, o sufrágio universal, foram coisas que demoraram décadas para acontecer. E não necessariamente a gente vai ver essas lutas serem alcançadas. E isso não pode nos impedir de manter a pressão e monitoramento, porque é a única forma de que isso vai acontecer. Se a gente não pautar, se a gente não tornar isso cada vez mais um consenso, por mais óbvio que grande parte das nossas lutas deveriam ser consenso, não são. Nunca vai acontecer, e nem a nossa, nem as próximas gerações vão ver essas lutas serem vencidas, assim, então a pressão e o monitoramento são extremamente importantes. E por fim, eu trago essa frase da Erundina, que é uma das pessoas que mais me inspira em relação a isso, a gente manter esse horizonte, que ela, nos, 80 e poucos anos, ela é a deputada mais velha aqui da casa, né, e ela fala em algumas entrevistas, para não deixar o sonho de lado e ter um sonho grande, um sonho que ultrapasse o nosso tempo de vida. E eu acho que ela é um grande exemplo disso, né? Uma pessoa que está há tantos anos lutando aí pela garantia de direitos, que não vai ver esses direitos serem alcançados, mas não deixa de lutar. E eu acho que grande parte do nosso trabalho de incidência política, que é fazer advocacy, no final das contas é incidência política, é não se conformar
na forma como as coisas estão e usar a nossa criatividade, recursos e esperança para gerar algum tipo de impacto e melhorar a forma como as coisas estão. A gente vai ver muitos desses impactos acontecerem, o buraco de Manaus é um exemplo, mas tantos outros não, vão demorar muitos anos, né? Então é como a gente mantém o horizonte, mantém um sonho grande.